Olá, amados, é um prazer poder chegar até vocês novamente e hoje estamos começando uma série de estudos bastante interessante, falando bastante sobre valores humanos. Sim, aquelas características éticas e morais que são comuns a todos os seres humanos. Porém, eu vou mostrar dentro desse tema que antes de serem simplesmente valores humanos, eles são valores implantados por Deus na consciência humana. Então, participe conosco, participe das nossas redes, nos acompanhe e vamos lá. É muito interessante entendermos e olharmos para a nossa sociedade e percebermos que, independentemente das culturas diferentes, os seres humanos nutrem valores iguais. Então, existem valores que são universais, independentemente da cultura aonde a pessoa está inserida, onde ela vive. Isso significa que existem valores da humanidade. Então, o tema desse nosso estudo é valores humanos. Porém, nós vamos entender à luz da Bíblia que antes de serem valores humanos, na verdade, eles foram implantados em nós, colocados em nossa consciência e em nosso coração por um Deus que nos criou. Um dos exemplos ou uma analogia muito interessante é a analogia de um relógio para entendermos a questão da nossa criação. Quando nós olhamos a máquina de um relógio e essa máquina possui dezenas ou centenas de pequenas partes e mecanismos, a primeira conclusão lógica é que a gente vai entender que quem fez tudo isso foi uma mente capaz e organizada. Então alguém idealizou um relógio, como funcionaria, e é impressionante quando nós abrimos ali a máquina do nosso relógio de pulso mesmo, ou aqueles relógios de parede, nós vamos ver pequenos mecanismos trabalhando ali de forma impressionante. Mas isso só existe porque alguém idealizou, algum engenheiro, alguém pensou, de maneira impressionante como essas pequenas partes deveriam se ajustar e funcionar. E ao serem montadas estas partes corretamente, se produz o resultado, que nós esperamos de um relógio, que é marcar o tempo em horas, minutos e segundos. Para alguém que não acredita que a humanidade foi criada por um Deus superior, por uma mente superior, e não só os seres humanos, mas toda a natureza, a Terra, o universo, que é algo impressionante. Nós temos tanto o universo macroscópico quanto o universo microscópico, que no caso, se nós entrarmos para dentro do corpo humano, nós vamos ver um mundo fantástico, funcionando de maneira fantástica. E é impossível que tudo isso que existe, a natureza, os animais, os seres humanos, tenha vindo por acaso, apareceu do acaso e, como alguns dizem absurdamente, é fruto de uma explosão que aconteceu no universo. Não, nós sabemos que a nossa vida ela funciona bem porque uma mente organizada, superior, pensou em tudo isso e nos criou desta forma. Da mesma forma que um relógio não aparece do acaso, da mesma forma que um relógio simplesmente não foi uma junção de peças que foram aparecendo e se juntando ali, a vida do ser humano também não é fruto de acaso. Eu estou dizendo tudo isso porque quando nós pensamos nesses valores da raça humana, das sociedades, das pessoas, nós precisamos entender que eles não foram criados pelo ser humano. Na verdade, quando Deus cria Adão e Eva lá no início, homem e mulher, ali Deus já colocou, como a Bíblia nos diz, na consciência do ser humano, determinadas características e determinados valores. Se formos falar, por exemplo, sobre a questão do corpo, da biologia, simplesmente,
A Bíblia nos ensina que Deus fez homem de uma certa forma e a mulher de outra certa forma. Então, homem macho o criou, mulher feminina o criou, e nós sabemos, por exemplo, que biologicamente, apesar de serem pessoas, seres humanos, homem é diferente de mulher. Mas pensando na nossa consciência, na nossa dimensão da alma, daquilo que nós somos, dos nossos valores, a Bíblia nos diz o seguinte: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Aqui em Romanos, o apóstolo Paulo está falando sobre a lei que os judeus seguiam, que eram as leis de Deus, e do outro lado os gentios, que não possuíam a lei de Moisés, mas os gentios, eles viviam num certo padrão de moralidade, e o apóstolo Paulo diz que esse padrão de moralidade dos gentios não vinha da lei, porque eles não conheciam a lei de Moisés e não seguiam. Mas esse padrão que os gentios viviam de ética e moralidade, eles viviam porque estavam gravados, né? Ou estava gravado em seus corações. E a Bíblia nos fala da consciência. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles. Então, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos que nós, seres humanos, fomos criados por um ser superior, que nós chamamos biblicamente de o Deus Criador, Jeová, uma mente, né, acima da capacidade humana, um ser que nos criou biologicamente de uma certa forma, né, fisicamente, homem, mulher, mas também colocou em nossa consciência, em nossa mente, alguns valores que são os valores para toda a raça humana. E destes valores nós falaremos nas nossas próximas aulas, nas nossas próximas oportunidades. Então tem coisa muito boa aqui para a gente aprender quais são os valores humanos, mas também entendendo à luz da Bíblia que eles não são produzidos ou não foram produzidos, né, do ser humano para o ser humano, mas esses valores eles foram colocados em nós, criaturas criados por Deus, para que nós pudéssemos ter um padrão de vida e para que o ser humano pudesse funcionar bem. Da mesma forma que o relojoeiro ou o engenheiro que criou o relógio o fez e colocou todas as suas partes nos devidos lugares para que o relógio produzisse algo, né? Deus criou a natureza, criou os seres humanos para que nós pudéssemos produzir algo inteligente, coerente, e esses valores foram implantados pelo Senhor. É disso que nós falaremos nas próximas aulas. Fique conosco, que Deus te abençoe.